Hello, how are you? Olá, como vai você? We are back. Estamos de volta. Agora para a semana 3 do volume 4 da disciplina de inglês. Cada dia mais nós vamos ficando melhores e mais habilidosos. Por isso que a escola online está aqui, para poder caminhar junto com você. Eu sou a Thaís Lee, professora de inglês do Escola Online. Ok, vamos começar. Como você pode perceber aqui, nós vamos trabalhar sobre os adjetivos, né? Só que na forma dele comparativa e na forma superlativa. É um assunto, ele não é difícil nem complicado, ele é cheio de detalhes. Por isso, qual que é a minha ideia? Pega aí o seu material, ou então melhor, pegue um caderninho e faça o quê? Take notes. Começa a anotar aquilo que é mais importante. Eu tentei adaptar do seu material de forma que fique o quê? De fácil entendimento. Tá bom? Eu espero ajudar vocês. Vamos lá, com calma, ok? Primeira coisa que eu preciso que você entenda quando nós vamos falar de comparativo e de superlativo, eu preciso que você entenda essas duas figurinhas aqui que eu coloquei aqui em cima. O comparativo é quando eu vou comparar o quê? Dois objetos ou duas pessoas. Por exemplo, se eu quero comparar em relação à distância em relação ao Sol, vou pegar dois planetas, por exemplo. Eu posso falar, por exemplo, podemos falar aqui a ordem, né? Mercúrio, Vênus, Terra. Eu vou falar aqui, o Mercúrio, ele está mais próximo do Sol do que a Terra. Estou comparando esses dois. Como estou comparando duas grandezas, Mercúrio com a Terra, dois planetas, eu vou usar o que? O comparativo. As regras do comparativo. Você vai entender um pouco melhor, fica comigo. Agora, se eu vou para o superlativo, eu vou comparar uma coisa, olha aqui, mas com várias outras coisas entre si. Como assim, professora? Vamos supor, eu tenho todos os planetas do sistema solar. E aí, o primeiro deles é Mercúrio. Eu vou só falar o seguinte, que Mercúrio, ele é o planeta mais próximo do Sol. Professora, como assim ele é o mais próximo? Mais próximo do que todos os planetas. Que todos os planetas? Mercúrio, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão agora é considerado um planeta anão, não é mesmo? Se eu comparo um planeta com todos os outros planetas, que são o quê? Mais de dois, né? São mais de dois planetas. Eu não estou comparando, por exemplo, Mercúrio com Vênus, Mercúrio com a Terra, mas sim Mercúrio com todos os demais. Uma outra forma para você poder entender. Eu posso comparar numa partida de futebol como foi o desempenho das duas equipes. Eu, por exemplo, sou botafoguense, então não vou nem falar qual que é o outro time. Sei que eu sou sofredora, mas a paixão ela é muito grande em relação ao glorioso. Eu vou falar que no time anterior, o Botafogo jogou melhor, né, do que o time X. Vamos colocar. Então, eu estou comparando o Botafogo com o outro time X. Então, eu vou usar o comparativo. Agora, eu vou lembrar lá de 95, quando eu vi o Botafogo ser campeão do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu nesse ano assim, glorioso? Em 95, o Botafogo foi melhor o quê? Do que todos os outros times. Não só em relação ao time X. X, Y, Z, W. Você tá me entendendo? Se eu for para poder ser o melhor, eu não preciso falar do quê. Não preciso apontar em relação ao outro time. Porque eu estou comparando o Botafogo com todos os demais. Então lembre-se disso. Quando você compara uma coisa, vamos usando futebol, dois times só, você vai usar o comparativo. Se você vai comparar um time para poder ser campeão, né, de um campeonato, ele tem que ser melhor do que todos os demais. São mais de dois. Espero que você tenha entendido essa minha introdução. E aqui ele fala que nós usamos o comparativo para diferenciar dois objetos ou pessoas. Desculpa, só dois. E aqui, gente, eu coloquei como uma regra geral. Eu mudei só um pouquinho em relação ao seu material, porque eu acho que assim fica de mais fácil, né? De melhor visualização.
eu vou pegar o adjetivo que foi escolhido e eu vou acrescentar o ER. Isso é a regra geral. Mas, professora, você colocou esse mais them aqui também. Gente, esse them nada mais é do que do que. Eu falei que o Botafogo jogou melhor ou pior do que. Eu estou comparando com outro time. Olha só, professora, me mostra isso aí, essa regra geral. Olha aqui, essa daqui, ó, essa primeira frase. My car is faster than your car. Então, professora, o adjetivo aqui no caso é o fast. Correto? Isso mesmo. Regra geral, ele é um adjetivo que? Curto. O adjetivo curto é aquele que ele tem menos de 3 sílabas. Então, fast significa que ele é um adjetivo curto. Então, como regra geral, o que foi que eu fiz aqui? Acrescentei o ER e coloquei o them. Ok? Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá? Eu volto aqui com o maior prazer para poder te responder. Professora, o que é CVC? Ah, você com certeza já ouviu falar isso na sua aula de inglês. É aquela palavra que ela termina com consoante, vogal, consoante. Professora, me dá um exemplo de uma palavra como essa. Aqui, ó, big. B é uma consoante, o I é uma vogal e o G é outra consoante, CVC. Ok? Professora, o que acontece nesses casos? Eu vou dobrar o G. Quando eu falo dobrar, eu vou colocar o quê? Vou repeti-lo. E como é o comparativo de adjetivos curtos, eu vou acrescentar o ER. Além disso, eu preciso colocar o them, que vai ser o do que. Eu sei que no primeiro momento isso pode parecer um pouco confuso. Só que, gente, com o hábito, com você anotando, você fazendo um mapa mental, vai ficar uma coisa bem bacana. Então, olha só nessa frase. São Paulo is bigger than Belo Horizonte. Não há como negar que São Paulo ele é o quê? Maior do que Belo Horizonte. Mas aqui eu tive que usar a regra do CVC. Na última regra, em relação aos adjetivos curtos, nós temos aquelas palavras terminadas em Y. Eu vou ter que fazer o quê? Cortar o Y. No lugar do Y, eu vou colocar o I. E aqui não é comparativo, eu vou acrescentar o ER. Então, eu acrescento IER. Olha o caso aqui do busy, né? É uma pessoa que ela é muito ocupada. Busy termina em Y, teacher. É verdade. Eu vou tirar o Y e acrescentar o IER. Suzy is busier than Vicky. Estou falando que ela está ou ela é mais ocupada. São várias regras. Anote, assista a aula novamente para você conseguir entender na integralidade este conteúdo. Temos mais algumas regrinhas aqui, nós estamos ainda no comparativo. Temos dos adjetivos curtos, dos adjetivos longos. Quando nós formos ver o superlativo, que vão ser os 2 próximos slides, vamos ter também os adjetivos curtos e os adjetivos longos, ok? Aqui, olha só, continua sendo comparativo. 2 objetos ou 2 pessoas, não mais do que isso. Estamos aqui ainda, ó, no nosso primeiro caso, tá? Agora vão ser, professora, aqueles adjetivos longos. Exatamente. Eu vou colocar um more. Agora mudou. Professora, e o ER? Aqui não vai ter o ER que tinha lá atrás. Eu vou colocar o more, o adjetivo no meio e o them, porque eu continuo comparando 2 coisas, não é mesmo? New York is more beautiful. Olha, beautiful. Não tem, ó, mais de 2 sílabas? Than Washington. Tá falando que, no caso aqui, ele acha que Nova York é mais bonito do que o Washington. Não sei, você pode ter uma opinião diferente, né? Mas eu tenho um sonho de um dia conhecer a Big Apple, né? Professora, mas não mudou nada no adjetivo? Exatamente. Aqui eu não vou mudar nada no adjetivo, mas eu preciso acrescentar o more antes, tá bom? Aqui tá falando da Ferrari is more expensive than Honda. Tá falando que a Ferrari, ela é o quê? Mais cara do que a outra marca, não é mesmo? Teacher, eu coloquei o more, o adjetivo e o them. Esse daqui é um pouco mais tranquilo, não é mesmo? Tá falando aqui agora aqui que Faye is more intelligent than Robert. Intelligent. Olha só que enorme, super longo esse adjetivo. Coloco more, coloco aqui o adjetivo e coloco o them depois, ok? Acabamos agora o comparativo. Se não ficou claro para você, volta no vídeo. Porque agora a gente vai ver o que? Os superlatives. O que acontece com os superlatives? Gente, aqui agora vão ser mais de 2.
sejam mais de 2 objetos, mais de 2 pessoas. Lembra lá, agora eu tô falando no meu campeonato brasileiro, um time tem que ser melhor do que todos os demais. Se eu quero comparar agora, falar que Marte, por exemplo, ele tá mais próximo do que todos os demais, tá bom? Ou então eu posso falar do último planeta, que ele está mais distante do que todos os demais, tá bom? Ó, o rapaz está aqui freneticamente aqui anotando. Preste atenção, vamos com calma. Respira fundo e assista ao vídeo de novo se você ficar com dúvidas. Professor, aqui também temos uma regra geral porque nós vamos começar com os adjetivos curtos. Correto. Só que aqui eu vou colocar o the. Esse the, você anota aí para mim? Ele vem a ser um artigo definido. Significa em português o, a, os e as. Tá bom? Você vai entender ali quando a teacher for ler os exemplos. Eu vou colocar o the mais o adjetivo e aqui eu vou colocar est. Ah, professora, eu já entendi. Eu sei o que você já está pensando aí. Lá atrás, no comparativo, eu colocava er. Agora é st. Beleza, professora, é mais ou menos parecido. Sim, por isso que é importante você anotar. Só você acompanhar a explicação pode ficar um pouco confuso, ainda mais porque a gente está começando agora a ver isso no primeiro ano. Isso volta depois, tá bom? Professora, tem também regra do CVC? Sim, eu tenho que dobrar a consoante? Oh yeah, baby! E tem o que? O EST. Veja aqui, ó. Esses dois casos se repetem. Vamos ver os exemplos para a gente poder ver se é isso mesmo? Professora, fast, que é uma coisa que é rápida. Como é que eu coloquei aqui, ó? My car is the fastest of all. Tô falando que o meu carro é o mais rápido de todos. Professora, mas está comparando com qual carro? Não está comparando com um carro específico. Está comparando o meu carro com todos os demais. Viu como é que é diferente a forma de raciocinar? E eu coloquei o the, o mais rápido, né? Então eu coloquei o e coloquei o fast, já era aqui o adjetivo, só acrescentei est, tá bom? Suzy, esse daqui eu vou ler depois, vou ler aqui o último aqui. São Paulo is the largest city in Brazil. Tô falando que vai ser o que, gente? Que ela vai ser a maior cidade aonde? No Brasil. É esse caso aqui, que é quando você termina em Y, professora, lá era R. Aqui eu vou continuar cortando o Y fora e acrescentando I no lugar dele. ST, eu substituo o Y. Suzy is the busiest person at my office. Professora, lá no comparativo estava comparando a Suzy com a Vicky. Exatamente, 2 pessoas. Agora eu estou comparando a Suzy com todos os demais do escritório. Entendeu a diferença? Eu espero que sim. Agora, o último agora, eu prometo. Nós vamos agora para os adjetivos longos. Nesse caso superlativo deles, continua sendo desse caso aqui, ó. Nós estamos nesse segundo caso. Continue aí fazendo as suas anotações. Vai ter o the, assim como tinha lá atrás. E vai ter agora aqui, ó, most. Porque agora são os adjetivos longos aqui. Beautiful aparece de novo. Expensive, intelligent, tá bom? New York is the most beautiful city in the United States. Tá falando que New York é a cidade mais linda que tem nos Estados Unidos da América. Falando de novo da Ferrari, né? Na Ferrari, is the most expensive cars on the market. Ele é não só mais caro que Honda, mas é o mais caro que em relação a todas as outras marcas. Faye is the most intelligent student in class. A Faye, ela é mais inteligente de todos. Professora, não é só em relação a determinada pessoa, não? Em relação à sala toda. Tem 30 pessoas e ela é a mais inteligente. Eu sei que é muito conteúdo, mas nós vamos precisar agora para as nossas atividades. Para o vídeo, bebe uma água, depois você volta. Se quiser voltar na explicação, melhor ainda, ok? Let's go! Professora, você falou que tinha acabado. Falta só um detalhezinho. Lembra que a vida às vezes prega algumas peças na gente? Nós temos aqui aqueles que são irregulares. Good, eu não vou acrescentar o ER, ficar gooder para fazer o comparativo. Vai ser o que? Better. E aqui eu não vou colocar o EST no goodest. Isso não pode, é impossível. É o que? Best. O bad vai virar worse no comparativo. E em relação ao superlativo, ele vai virar o que? Worst.
Viu como é que muda aqui, ó, a partezinha final? Coisas que a gente precisa anotar. É muito importante e acredite ou não, esses aqui irregulares estão super presentes nas provas. Ele não vai pedir para você colocar o ER, né, na prova do Enem, que é o nosso objetivo. O objetivo dele aqui é você entender quando isso estiver o que? Contextualizado, tá bom? Presente em um texto. Meus queridos, olha só, ele começa com um texto. Ele pega e fala, pelos dados de uma pesquisa apresentada no site da FGV, os brasileiros diminuíram bastante o seu grau de satisfação e o grau de felicidade. Oh, tristeza! E ele vai falar de alguns períodos. Ele compara aqui, ó, 2017, 2018, ou seja, esse período, com o outro aqui, ó, 2013 e 2014. Ele fala, conheça parte dos dados da pesquisa anunciada no Dia Internacional da Felicidade, que é no dia 20 de março. Tem a versão completa aqui, se você quiser se informar um pouco mais sobre isso. O que aconteceu? Vamos fazer direto as questões e voltar no texto para buscar aquilo que precisamos? Let's go! Aqui é o finalzinho do texto e aqui, gente, ele apresenta para nós um gráfico. É muito importante para o Enem nós sabermos, além da linguagem verbal, da linguagem não verbal, gráfico. Nós precisamos saber interpretá-los não só para o inglês, mas para todas as outras disciplinas que nós temos. E é isso que a gente vai ver, tá bom? Aqui eu coloquei só que isso aqui significa que é a média de satisfação pessoal, satisfação com a vida, né? Gente, a interpretação, né? Nós pegamos os dados, a gente precisa meio que traduzir, né? Para o nosso bom entendimento. Você precisa entender que more é mais, less é menos, e assim a gente vai tentando entender, tá bom? Olha a primeira pergunta. Usando o texto e o quadro com o ranking dos países em grau de felicidade, responda as perguntas. Qual era a posição do Brasil no quadro de felicidade quando comparado a outros 143 países? E ele te fala o período 2013 e 2014. E aqui, ó, se você for perceber, ó, o ranking, né, em comparação a diversos outros países, aqui nós temos o último, por isso que está escrito 143, tá bom? Fora o total de países. Aqui, 2013, esse primeiro aqui, ele colocou para nós aqui, ó, 17ª posição. E estava à frente aqui, ó, dos nossos outros amigos aqui, ó, sul-americanos, né, dos nossos vizinhos. E qual que era a nota de satisfação? Aqui, satisfaction, né, satisfaction. Aqui a nossa nota aqui era 7,05. Essa era a nota, era o nosso índice, né? Ok, tranquilo, não é mesmo? Temos que voltar no mapa para saber se nós vamos conseguir captar todas as informações que ele pede. Na segunda aqui, ele já fala sobre a nossa posição, mas ele quer agora num outro período, 2017, 2018. Então, já não é mais nessa parte aqui, ó. Agora nós vamos pular para essa parte de cá. Aqui, ó, nós já caímos. Caímos. A nossa nota de satisfação, nosso grau de felicidade, ele diminuiu. Passamos a ocupar a 37ª posição no ranking mundial. E a nossa nota, que era 7,05, caiu para 6,25. Eu estou te trazendo para o mapa porque é importante você saber de onde que eu tirei essa informação, ok? Ok, gente, de acordo com o texto, quando essa insatisfação começou? O texto fala the fall began, ele fala que a queda começou em 2013. Foram aqueles anos que nós tivemos uma série de manifestações e protestos, né, nas ruas do Brasil. E a média nossa, ele fala que foi de 7,1. A parte da gente ir para a rua faz parte da democracia. É muito importante, né? Significa que aqui nós podemos ouvir, ter a nossa voz, né? Que os representantes do povo, eles saibam que eles estão lá porque nós os colocamos lá, não é mesmo? Então, é importante. O protesto aqui eu coloquei a plaquinha, né? Geralmente as pessoas levantam e é muito legal. Aqui fala quais os 3 países que estão no topo do ranking de felicidade. Ah, professora, aqui, ó. More. Se você quisesse saber os que estão lá embaixo, era no less, mas agora é o more. E peguei aqui, ó, são os países nórdicos. E coloquei entre parênteses também de onde que eu tirei disso no texto, tá bom? A Finlândia, a Dinamarca e a Noruega. E lá no texto ainda fala que além de ricos, eles são também mais o que? Igualitários. Eu espero que esteja dando para poder acompanhar, tá bom? Quais são aqueles países que o índice de satisfação ele é menor? Aqui, professora, tá aqui embaixo. Muito bem, very good. Significa que são aqueles países como a Tanzânia, Iêmen e o Afeganistão.
que o texto traz que eles não só são pobres, mas também são o quê? Instáveis, não é mesmo? Ok, teacher. Olha só, aí eu coloquei aqui agora que a gente vai falar aqui, ó, the mean grade, nós vamos falar desse termo, vai ser como se fosse um nível médio de satisfação. Você vai entender um pouco agora quando a gente for tratar dessas questões aqui, tá bom? Olha só, gente, ele pega e fala assim para nós, usando as formas comparativa e superlativa, ele pede pra gente construir frases. Nós vamos pegar algumas coisas do texto e vamos ter que voltar lá no iniciozinho da aula. Você vai entender por que eu falei de comparativo e superlativo. Veja, comparativo, superlativo. Não se esqueça desse conceito. Se você sabe o conceito, você, vai conseguir fazer tudo certinho. Olha só, ele pede pra gente comparar o Brasil e a Argentina e usar o adjetivo feliz. Olha só o índice de satisfação aqui desse período. É o que? Maior do Brasil. Então eu coloquei aqui, Brazilians were happier than Argentines. E eu coloquei aqui o período 2013-2014, tá bom? Ok, very good. E eu coloquei pra você, por que eu coloquei happier? Porque é comparativo. Tô falando brasileiros, o Brasil e a Argentina. Gente, há diversas formas da gente usar isso, tá bom? O que é obrigatório é usar aqui, qual que é o adjetivo que ele quer. Mas você pode fazer outras frases, tá bom? Como é um adjetivo curto e ele termina em Y, eu tirei o Y fora e eu acrescentei o IR, ok? Agora ele pede pra gente falar da situação da Dinamarca e fala o período 2017-2018. E ele pede pra gente usar o período aqui, o adjetivo satisfeito. Olha como é que fica. Eu coloquei Denmark was one of the most satisfied countries. E qual que foi o período? In 2017-2018, ok? Tô falando que lá era um dos países que estavam mais satisfeitos, não é mesmo? Professora, satisfied. Ah, beleza, é um adjetivo longo, por isso que ficou o quê? The most. Tá bom, professor? E por que aqui, é superlativo? Eu não tô comparando igual aqui em cima Brasil e a Dinamarca. A Dinamarca está sendo comparada com todos os demais países. Por isso que eu coloquei aqui bem detalhado para você. Agora, a letra C, ele fala da qualidade de vida na Dinamarca e no Afeganistão e pede pra gente comparar. Não são dois países? Então vai ser o comparativo. Como é que é o adjetivo que ele quer que eu use? Good. Então, lembra, ele é irregular. Então vai ficar the quality of life in Denmark is better than in Afghanistan. Tá falando que a qualidade de vida na Dinamarca ela é melhor do que a do Afeganistão. Eu espero que esteja tranquilo para você aí, tá bom? Ok. Agora, para comparar a situação do Brasil, nesses dois períodos aqui, nesses dois biênios, e colocar aqui, a parte do triste. Eu coloquei o que? Sad, né? Porque eu tô comparando duas situações. E, gente, sad é aqui, consoante, vogal, consoante. Por isso que eu dobrei. Aí ficou o quê? Sadder. Tá falando que nesse período aqui a gente estava o quê? Mais triste. Num período nosso, né? Teve esse declínio do nosso índice de felicidade, do nosso grau de felicidade. Agora, para comparar a Noruega e o Iêmen. E aqui eu vou usar o adjetivo poor. Ah, professora, comparando de novo, né? Muito bem. Aqui falou o seguinte, Yemen is poorer than Norway. Ou seja, ele é mais pobre, né, do que a Noruega. Comparei por ser um adjetivo curto, o que foi que eu fiz? Acrescentei aqui, regra geral, o ER. Eu sei que para você pode não estar muito claro, mas isso vai ficando claro à medida com que você for fazendo mais exercícios. Tem muitos exercícios na internet. Joga lá que você vai conseguir, tá bom? Encontrar mais exercícios. Para falar sobre a Finlândia, que ela tem o melhor sistema educacional do mundo. Eu estou comparando a Finlândia com o resto de países que tem no mundo inteiro. Só pode ser o quê? Superlative. Eu falei o quê? The best educational system. Pode ser education or educational, tá bom? Os dois tipos são corretos. E aqui eu coloquei teacher, o the, porque é superlativo, e best, porque é irregular, tá bom? Veja como tudo vai se encaixando com o devido tempo. Agora, para comparar o tamanho do Brasil e do Chile. Aí eu coloquei Brazil is bigger than Chile.
Tá falando que o Brasil, ele é maior do que o Chile. Big é o que? C, consoante, vogal, consoante. Então, eu tive que acrescentar um ER. Quando eu acrescento o ER, fica o Brasil é maior do que o Chile. Eu tive que dobrar e acrescentar o ER. Ok? Esse foi o nosso encontro de hoje, um pouquinho maior, mas espero que você tenha entendido. Bye bye, see you next week!